Fala, gente! Seja muito bem-vindo de novo para o nosso Podtex. O Podtex é o canal oficial da tecnologia e, como eu sempre digo, né, tecnologia não vive e não conecta sem as pessoas. Então, novamente, a gente aqui para mais um super episódio com mais uma mega convidada para falar daquilo que realmente interessa, que são as pessoas, né? Vamos falar bastante aí de autoconhecimento e desenvolvimento humano. E qual é o papel do RH na transformação das empresas. Mas antes de apresentar os nossos convidados, não deixe de clicar aqui embaixo e deixar o seu like, dizendo que gostou, faça seus comentários, fique à vontade para mandar as sugestões, que com certeza a gente vai ter aí o maior prazer em te ajudar e responder, né, e interagir com você nas nossas redes sociais. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, ó, bora lá, hein? TexLab Soluções no Instagram, TexLab no Facebook, a TexLab Soluções aqui no YouTube e também aqui no Spotify. Não sei onde você está ouvindo ou assistindo a gente, mas o nosso vídeo junto com o nosso áudio fica tanto disponível no YouTube quanto no Spotify. Então se inscreve no nosso canal, curte, compartilha esse conteúdo, porque com certeza pode ter alguém muito importante e muito especial ali que vai ouvir alguma informação, vai ouvir alguma mensagem que a gente vai estar conversando aqui. E isso pode ser, inclusive, a mudança de chave para essa pessoa aí do outro lado que está nos ouvindo. E para quem que é esse episódio, né? A gente sempre gosta de falar para quem que é o episódio, sobre o que a gente vai falar. Então eu sempre digo, o empresário, ele é sempre a pessoa que tem que estar conectado com a gente. Afinal de contas, vamos falar de autodesenvolvimento, vamos falar de desenvolvimento humano, e o empresário, ele precisa ser aí o grande impulsionador das pessoas, né? O motivador das pessoas para que elas entreguem mais, com mais qualidade, melhor, né? E que de fato tenha ali um ótimo convívio. Então você, empresário, tá mega convidado para ficar com a gente aqui nesse episódio. E para você, que de repente não é empresário, mas é humano. Então, com certeza, se você é estudante, se você é professor, se você é funcionário, enfim, o que você seja, né? Com certeza esse episódio também é para você, porque vamos falar aqui de muita coisa que com certeza vai mexer com você e vai ser importante para você. E claro, para falar de gente, não dá para ter outra convidada, ou não dá para ter outra co-host, senão a minha parceira de sempre, Camilinha! Opa. Camilinha já tá ficando aqui, ó, proprietária da vaga aqui, né? Então, meu co-host aí mais comum, Valtinho, ó, Valtinho, já cuidado que a Camilinha aqui, ó, tá doidinha aqui, né? Daqui a pouco ela arranca eu e você aqui e toca sozinho o negócio. Já, já, né? Isso aí, Camilinha, hoje mais soltinha? Hoje mais solta, mais tranquila, falar de um assunto que a gente gosta muito, né, de autodesenvolvimento, RH, liderança, então, fogo no parquinho, bora lá. É isso aí. Então, hoje com a gente vai estar a Malu, né? A Malu que é a nossa convidada, a Malu Zamora. Se eu falei errado, me perdoe, mas esses nomes, quem tem nome difícil, assim, igual Saders e esses negócios aí é complicado, viu? Então, Malu tá com a gente hoje, psicóloga, a Camila já tava falando com ela ali e já tinha uma lista gigante, né? Mas eu vou tentar resumir aqui, ó. Psicóloga, pedagoga, professora da FECAP, coach integrativa e especialista em desenvolvimento há mais de 40 anos. Ou seja, sabe nada de gente essa mulher aqui. Seja muito bem-vinda, obrigado por estar com a gente, obrigado por aceitar nosso convite, né? E falar desse assunto que ouso a dizer que deve ser bem gostoso para você, né? Muito, muito, gente. Super feliz de estar aqui. E olha só, eu aqui fleumática, diante, eu acho que de uma sanguínea e um colérico. Gente, eu vou desaparecer aqui, não vale, né? Bom, eu sou a Maria de Lourdes Zamora, Malu Zamora, né? Para simplificar. Sou mãe de anjo, mãe de pet, e tenho aí uma história bastante bacana, como todo mundo, com altos e baixos, né? Mas com muita experiência e uma busca muito grande por autoconhecimento. Eu me lembro, assim, muito pequena, e as minhas irmãs me alfabetizaram na marra, né? Com delicadeza, né? Reguada e tudo mais. E quando eu fui para a escola, eu já
sabia ler e escrever, e eu pegava as revistas Capricho delas, né? Que eu queria ver os testes, para fazer teste, porque eu queria me conhecer, né? E é algo que me acompanha desde então, essa busca não por me tornar melhor ou tornar as pessoas melhores. Eu vejo hoje que é para a gente poder jogar fora um monte de lixo que nós mandamos para dentro e que impedem que a gente consiga entrar em contato com o que nós temos de melhor, que é a nossa essência, que é aquilo que realmente faz parte do nosso ser, né? Tirando todas as crenças autolimitantes, os receios, aquelas vozinhas interiores que colocam a gente super para baixo, você não vai dar conta disso, né? Então, eu acho que o autoconhecimento é uma forma de fazer uma bela limpeza para a gente poder realmente ser quem nós somos e fazer a história que a gente quer fazer por aqui, né? Legal. Essas histórias de autoconhecimento, você sabe que eu sempre brinco que eu tenho medo disso, né, Camila? Esse negócio de me autoconhecer, às vezes me dá um medo, maluco, mas legal. Um assunto interessante. E é muito bacana, porque antigamente não era se falado sobre isso, né? Então tá tendo, assim, uma grande repercussão agora sobre isso, mas quando a gente fala para ter esse olhar para dentro, às vezes também traz ali um choque, né? Eu não posso, eu não quero, vários tabus aí. Dá para conversar bastante sobre esse assunto. Caixinha de Pandora, né? O que eu vou encontrar na hora que eu abrir, né? Exatamente. Garantido que só coisa boa, fica tranquilo. Boa. Legal. Então, Malu, pra gente começar, você tem uma carreira aí dedicada a formar pessoas, líderes, né, mais conscientes. Como que essa jornada começou e o que fez unir psicologia, educação e propósito? Eu tenho uma trajetória, eu vou contar um pouquinho bem rápido. Legal. Né? Mas aos 24 anos eu assumi como assistente de direção num colégio particular de 2.000 alunos. E hoje eu vejo alguém de 24 anos e eu falo, meu Deus, eu era uma criança, né? Eu estava apavorada, com muito medo, porque os professores que eu iria liderar eram todos mais velhos que eu. E eu ficava olhando para eles e pensando, meu Deus, eles estão achando que eu sou uma pirralha. O que essa pirralha está fazendo aí, achando que vai ensinar, gerir mandar, a gente, fazer. Ou qualquer coisa. E um dia eu fui falar com o dono da escola, né, o professor Carlos José, e falei, olha, eu acho que não deu certo. É melhor eu voltar a ser orientadora educacional, porque eu penso que os professores estão pensando que eu sou muito nova para assumir essa função de gestão. E aí ele, mas como que você consegue saber o que eles estão pensando? Eu falei, eu acho que eles estão pensando isso. Não, quem está pensando isso é você. E muitas vezes é isso mesmo, né? É a gente que pensa o que o outro pensa, né? Exato. Aí ele falou, quem está pensando é você. Para com isso, você está pronta. E, gente, isso foi tão bom. Bati aqui. Foi tão bom para mim, porque eu comecei a perceber que eu não sabia tudo, mas que eu poderia fazer uma gestão legal. Foram 12 anos que eu fiquei, né, como assistente, como diretora. Mas assim, sempre dando aulas de psicologia, dei aulas de relações humanas para 5ª série. Então, eu tenho aí uma experiência muito grande dentro desse pacote. Até o momento que eu achei que eu queria migrar mais para a parte clínica também e ir para a faculdade. Eu já não queria mais continuar num colégio. E a partir daí vieram treinamentos. Eu já dei treinamentos em empresas grandes, de gerentes de um banco aí bem grande. Durante muito tempo dei treinamento lá. Parei porque, gente, estou com 68 anos. São 2 dias, é extremamente exaustivo, né? Então, hoje eu prefiro treinamentos que você tem lá 4 horinhas de EAD com atividades e aí 4 horas presencial aí com o povo para fazer
rodar a prática junto com eles, né? Uhum. Mas aí veio todo esse trabalho, fiz vários treinamentos, fiz treinamentos nos Estados Unidos sobre crenças autossabotadoras. Esse negócio de autossabotagem é muito legal, né? Toda vez que eu já fiz um ou 2 treinamentos a respeito e você descobre cada coisa de você mesmo, né? Muito. Eu estou fazendo agora um curso com o Gabor Maté, que é um psiquiatra húngaro, né? E ele fala muito sobre a questão do próprio trauma mesmo. E, gente, é um mundo, é um universo, né? É um universo para o entendimento, porque o ser humano tem muitas camadas, né? E você entender que muitas vezes não fui eu que decidi, mas sim a crença autossabotadora que decidiu. É muito triste, muito né? doido. Pra mim é muito doido. Mas é interessante, mas também conhecer esse autossabotador, né? Porque, de repente, tá ali prendendo a sua vida por um bom tempo e quando você descobre, aí traz aquele estralo, né? Que você fala, nossa, agora tudo faz sentido, dá para modificar isso ou não, enfim. Eu já sei que é dessa crença da onde vem, né? Então, bem interessante. E aí, nesse caso, né, até trazendo um pouquinho das suas expertises, né, profissionais, então, você começou em uma área e, posteriormente, você passou por várias outras, experimentando mesmo e verificando aquilo que fazia sentido para você. O foco sempre foi a psicologia, né? Só que no meio do caminho eu fui para a gestão. Foi aí que eu fiz pedagogia. Tem um propósito. Você sempre, até antes da gente começar gravando, você falou, sempre teve um propósito. Sempre. Né? Que é trabalhar o autoconhecimento das pessoas. E autodesenvolvimento, sempre. E aí, eu acabei, ele viu que eu tinha um jeito lá para liderar e tal, então eu fiquei um bom tempo, depois, ao longo da história também fui coordenadora de pós-graduação numa faculdade aqui em São Caetano. E em 2011 eu falei, não quero mais coordenar, né? Não quero mais estar à frente de uma equipe, etc. Só sala de aula e tá muito bom, né? Mas eu acabei esquecendo até a tua pergunta, caramba. Voltando. Não, eu só queria saber mesmo da trajetória profissional, exatamente, que você experimentou diversas áreas, né? Sim. Bem interessante. E até te perguntando também, né, a respeito, adentrando um pouco mais, você falou que fez bastante treinamentos, né, para líderes, enfim. E trazendo um pouquinho da tecnologia, né, Sader, como que foi, né, essa diferenciação? Porque hoje a gente está no meio da era da tecnologia, você até falou que, de repente, prefere também, de repente, treinamentos presenciais, mas também o online. Como que foi, né, essa transição, já que, né, você tem bastante tempo aí de experiência, hoje você acha que funciona melhor o presencial ou, de repente, até treinamentos mais online ou até a parte da educação mesmo, né? O que você acha que funciona melhor hoje? No meu ponto de vista, os dois funcionam muito bem. Tanto que hoje muitas universidades estão optando pelo híbrido, né? A faculdade que eu trabalho, ela tem o híbrido, então você tem pessoas que estão presenciais e outras que estão em casa. No meu ponto de vista, funciona de qualquer forma, porque o que vale é a interação, é a conexão que é criada entre aquele que está fazendo o trabalho, facilitando o treinamento, e aquele que está participando. Quando não tem essa liga, né, essa conexão, aí presencial ou independe. Na terapia, eu tenho trabalhado muito com online, porque os meus clientes, depois do que tivemos a pandemia, ninguém quer presencial. Você não vai alugar uma sala, né, investir para ter. E a perda de tempo do deslocamento é algo, né, muito difícil, ainda mais em São Paulo. Ninguém quer. Para qualquer um que precisar, de repente, ir no seu consultório, vai 40 minutos no mínimo para ir, 40 para voltar, não tem como. E aí o pessoal opta pelo online. Na educação é a mesma coisa. E até os cursos, os treinamentos, né? Eles têm tido um resultado muito bacana. E eu, particularmente, estava lá na pandemia, eu não dava aula online, eu já atendia online.
Eu não dava aula online. Quando veio a pandemia, falaram, olha, agora a gente vai dar aula online e vamos aprender. Eu lembro que eu paguei um curso, fiz para aprender a usar o Zoom, etc., de uma outra forma, porque eu sabia só eu e mais uma pessoa, né? Gente, eu achei maravilhoso. Gera uma facilidade gigante. Muito. Eu uso IA hoje. Eu tenho 68. Tem gente, jovem, eu não uso. Gente, ajuda muito. Muito, É lógico que você não pode chegar com uma cabeça vazia, porque aí ela não vai fazer milagre, né? Sim. Mas você faz alguma coisa bacana, você bota, ela pede para ela, dá um capricho. Te ajudar ali, né? Um refinamento, um complemento. Como fica maravilhoso. Maravilhoso. Mas aí, nesse caso, exige uma gamificação? Você acha que, né? Porque quando a gente fala de uma parte um pouco mais online, eu entendo que tem que prender as pessoas para aquele conteúdo. Ou até mesmo para aplicabilidade, por exemplo, de ferramentas também. Você utiliza algo diferenciado? Como que é esse processo? Por exemplo, vou pegar uma experiência em sala de aula ou mesmo num treinamento, né? Eu trabalho muito com testes, principalmente testes do grupo do coaching Ikigai, que tem um bem bacana, viu? De críticos internos para conhecer as vozinhas interiores que atrapalham a nossa vida. Fenomenal. E aí eu trabalho com os testes, então eu passo o link, né? Ou o QR Code, o pessoal faz o teste, aí a gente trabalha em cima, aí faz as salas simultâneas para que eles possam falar dos seus resultados. Aí eu posso dar um case para verificar, por exemplo, qual vai ser a atitude de alguém que é sanguíneo. Vamos pegar isso aí. Diante daquele case. Então, fica bem dinâmico, bem divertido, porque se você chega lá e começa blá, 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 blá... Vai dormir todo mundo. Eu vou dormir também. Né? Porque fica muito enfadonho. Mas se você leva algo bastante dinâmico, gamificando o processo, nossa, fica muito bom, muito bom. O que eu penso é o seguinte, vai muito naquilo que você falou. Se a parte que é o aluno, digamos assim, é a parte que está interessada e ele se prontificar a querer, né? O professor, ele tá lá e automaticamente ele já quer ensinar, quer compartilhar e quer tudo. Se o aluno também quiser, seja online ou seja presencial, vai dar na mesma. Porque cansei de ir para a faculdade e ver aluno dormir no fundo da sala, né, e ter zero interação. O que eu percebo para mim, né, aí, que funciona bem, eu tenho dificuldades em gerar conexões mais próximas online. Agora, vou pegar o exemplo, por exemplo, das minhas aulas de inglês. Durante muito tempo eu estudei com a minha professora presencialmente. Hoje eu faço aula com ela online e parece que a gente está fazendo aula presencial. Porque eu gerei uma conexão muito próxima com ela durante muito tempo, né, presencial. Quando você fala de, vou ter um atendimento com a psicóloga. Hoje eu teria uma grande dificuldade em iniciar uma terapia 100% online. Mas certamente eu iniciaria ela presencial para logo que eu tiver uma conexão, eu migrar ela para online. Mas essa primeira impressão, né, de estar próximo, olho no olho, eu ainda sou uma pessoa que sinto muita falta disso, pelo menos no início. Aí depois eu acho que vai bem. E é interessante, você vê como cada um tem um ponto de vista, né, diferente. Porque eu tenho alguns clientes, né, eu não chamo de pacientes, são clientes, que eles acham que o EAD é melhor, porque eles se sentem mais confortáveis para falar dos seus problemas, né? Sim. Mas você vê, eu atendo gente que mora em Salvador, que às vezes um indica, porque é muito por indicação, Miami, gente... hoje não tem fronteiras para mais nada, né? Exato, mas você não tem nem como começar. Ontem mesmo, era à noite, um cliente meu mandou um recadinho que estava lá no sul, Eu não o conheço presencialmente, mas ele se sente confortável, até de
me mandar um recado no momento que ele estava lá com uma situação mais complexa, né? Uhum. Então, eu penso que tem muito a questão de quebra de paradigmas, Sim. sabe? Quebrar. Mas isso não dá certo. Vamos ver. Vamos testar, né? Eu sempre falo que eu nunca aprendi nada sobre informática. Uhum. Um dia eu comprei um computador, levei para casa e aprendi na marra. Quebrei todo o computador. Que bom que tem gente que quebra, né? Porque assim a gente arruma bastante. Com certeza. Mas você quer que eu te fale, eu não sei nomes, eu não sei termos técnicos, nada. Mas eu sei mexer com a IA. A IA eu fiz cursos tanto na faculdade que eu trabalho, como numa outra que eu presto serviços também no corporate. Então, até sei que, um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais os termos e etc. Né? Mas essa questão de conexão é só uma quebra de paradigmas, porque, gente, você consegue se conectar. Seja presencial, seja online, é o que você falou. Eu acho que se as duas partes estão afim e querem, gera o... Quando é nesse processo, só não funciona como aquele rapaz que foi perdido lá na mata, né? Ali. Lá que já foi, ele tá fazendo uma publi, né? Aliás, olha só, eu tô trazendo isso aqui pra cá, né? Tá ganhando dinheiro, né? É lógico, já aproveita o momento e já tira uma lasquinha aí. Exato, e aí é bem interessante porque muitas pessoas falam, mas hoje eu acho que os alunos já não falam tanto, porque é difícil, porque EAD ou online, mesmo online, o síncrono não funciona da mesma forma. Sabe meu ponto de vista como pedagoga agora? Você vai para a sala de aula, você dá aula, a maior parte dos alunos sobrevive somente com aquilo que você fala em sala de aula. No EAD, ele tem que ler. Porque se não ler, não vai aprender. Porque para você falar ali 15 minutinhos, quantos livros você leu, quantos documentários você acompanhou, sabe? Quantas palestras a bagagem que tem por detrás de tudo. Aí ele pega aquele pouquinho... E vive. Depois, o que acontece? Vai para o mercado de trabalho, não funciona. É a mesma coisa o líder. Né? Ele está lá, ele é um profissional que manda bem na parte logística, na entrega, na qualidade, na técnica, né? Na técnica. Aí ele, bom de hard skill, né? Vamos deixar mais sofisticado. Aí ele vai, não tem paciência, fica com um pezinho no técnico e um na gestão, não assume nada. E também não se abre para aprender. Isso é o que eu falo. Isso daí é o transformar o excelente técnico em péssimo líder. Isso as empresas são campeãs de fazer isso. Mas o problema maior é a resistência, que é o paradigma. É por isso que eu trouxe para a história do online. É o paradigma, é a resistência em aprender coisas novas. Porque... se eu vou para um novo momento, é só me abrir para aprender outras coisas. Agora, se a pessoa fica lá com o pezão no técnico, fazendo um monte de vezes ali competição com o seu próprio liderado, desculpe, né? Não abre espaço para trabalhar a parte humana, porque muita gente ainda acha que é piegas. Então, é coisa de quem não tem nada para fazer de útil. Você entrou aí na questão empresa, vamos falar um pouquinho então bem de empresa, né? Você costuma dizer aí que autoconhecimento é uma ferramenta social, né, e não apenas pessoal. O que isso significa dentro do RH? Significa que as pessoas, quando eu estou bem, quando eu me conheço, quando eu trabalho as minhas inseguranças, a Camila sabe do que eu tô falando. Colega. Olha lá, cuidado, Camila. Eu não sei não, A gente começa a trabalhar a gente mesmo, nós passamos a ter um relacionamento intrapessoal muito mais saudável. Quem está saudável consigo mesmo
não está no mundo para briga. Está no mundo para colaborar, para cooperar. Agora, se eu tenho um inferno dentro de mim e eu não estou segurando aquele negócio todo dentro de mim, eu vou ter que compartilhar com você. Aí, por isso que é uma questão social, para melhorar o quê? Relacionamentos. O próprio Marshall da comunicação não violenta, ele fala muito sobre isso. Que o que acontece? A minha comunicação, ela vai mostrar claramente para as pessoas como que está o meu interior. Se o meu interior está detonado, você acha que eu vou ter um bom relacionamento? Né? Com um companheiro, com o colega de trabalho, com o meu gestor ou com o meu liderado? Não. É, o que você falou, você consegue segurar até a página 1, né? Aí dali pra frente também ninguém é mágico. Aí as pessoas são turronas, aí quer ter razão, acha que o seu ponto de vista é o melhor. Gente, todos nós temos as nossas dificuldades e a vida, ela possui muitos pontos de vista. Sim. E como que essa pessoa ela pode se autoconhecer, né? Até trazendo para esse meio empresarial, porque às vezes a pessoa não quer buscar, assim, vamos se dizer, para ela mesma, ou de repente não quer ir para o psicólogo, né? Sim. Então, daí foi uma indireta? não, pela quebra de paradigmas, né? Então, tem outras formas também que a pessoa pode se conhecer sem, de repente, ir até o psicólogo ou algo desse tipo? Claro, hoje a gente observa, por exemplo, quando uma empresa ela tá dando um treinamento de comunicação não violenta, comunicação humanizada ou mesmo assertiva, pegar a comunicação. Ela está, de alguma forma, trabalhando o autoconhecimento desde que a pessoa esteja aberta para entendimento. De começar a questionar as suas decisões, a forma como eu lido com o outro, né? Por exemplo, quando o Marshall ele fala da comunicação violenta, quando ele fala, olha, parece que a pessoa é um lobo que está sempre à espreita para dar o bote nos outros, né? Que é a comunicação violenta. Então, seja uma girafa, né? E observe, sem julgamentos, né? Agora, fala para mim, se a pessoa não está afim de olhar para dentro, é quebra de paradigmas também. Às vezes você fala, olha, é que muitas vezes esse comportamento ele ainda está sendo manejado por uma crença da infância, né? E como que eu não sei, nunca percebi exatamente, né? Que a gente acaba não percebendo, né? As nossas motivações. O porquê que a gente toma algumas decisões e não outras, né? É isso. Agora, depende da Mas pessoa. no final das contas, ela então, tá afim de aprender. tem que ter o estralo da pessoa. É ela que tem que querer. Com certeza. Né? Não tem outro caminho. E na maioria das vezes é quando ela vai tomando bordoada da vida. Sabe, bordoada? Separação, demissão, etc. Isso aqui é muito legal. Um aluno chegou para mim e falou assim, professora, eu tô com um problema. Eu falei, por quê? Eu já entrei em 3 empresas e nas 3 eu não fiquei mais do que 5 dias. Nossa Senhora! Eu falei, mas por quê? Me dispensaram. Por quê? Porque eles falaram que eu sou grosso, que eu tenho dificuldade com líder. E você acha que você tem? Não sei. Claro que tem. Como que você se relaciona com o pai, né? Vamos lá na psicologia. Vamos voltar lá. Como você se relaciona com o seu pai, né? Eu não falo com meu pai. Pronto. Falei, então resolva a situação com seu pai, que você vai ver que você vai resolver com todas as figuras de autoridade que existem, né? Então, aí a pessoa... Caramba, você foi bem na ferida. Pra matar logo. Não, mas você vê, ele tomou bordoada para entender. Então, é triste, porque a maioria de nós, eu me coloco aí só nesse procura pacote na dor, também, né? na dor.
É na dor. A gente, enquanto a coisa tá funcionando bacana, Não vai. gente vai. A hora que... O pior é que muitas vezes e a gente acha que tá tudo funcionando bacana, né? Uhum. Esse que, para mim, é o maior desafio e o maior dos problemas, porque é isso, não, tá tranquilo, tá tudo em paz, vai que vai, né? E isso vale para saúde física, mental, vale para tudo. Só que a hora que você vai ver aquele tudo bom que você achava não tava tão bem assim, né? E aí o trabalho de recuperação também é mais complexo, mais sofrido, né, para poder acertar essas questões. Mas você sabe que você falando isso me vem muito à cabeça, né? O ponto de que, por exemplo, olha, faz 2 anos que eu não durmo bem. Olha, eu tô tendo crises de ansiedade faz um ano. Uhum. Nunca faz um dia, sempre Olha, é longo. Sabe o que é? Aonde que está o meu foco no problema? Uhum. Onde precisa estar o meu foco? Na solução. Caramba, eu não estou dormindo à noite. O que eu vou fazer com isso? Não, tá certo. Acho que é a primeira pergunta que a pessoa tem que fazer, né? Tá certo não dormir à noite? É, Exato. porque a pessoa ela tá em sofrimento também, né? E... Mas não... É como se... Porque o ponto é assim, a gente aprendeu que olhar para você é egoísmo. Então, as pessoas não olham para si mesmo, o que está acontecendo com elas. Uhum. O próprio Gabor, Gabor Mate, que eu comentei com vocês, ele tem um livro, Quando o Corpo Diz Não. Ele fala, gente, o corpo, ele está mostrando, só que a gente está tão desatento com a ideia de que se eu olhar para mim, eu vou ser egoísta... E aí gera todo o problema, né? O pior que é real. Dureza. Mas eu sou um cara que gosto de olhar pra mim. No passado eu tinha um pouco dessas resistências similar a isso, mas hoje eu tento ter esse olhar. Não, calma, preciso do meu tempo, né? A gente tava falando, pô, queria ter meu tempo, queria ter meus 5 minutos lá, né? Então eu acho que realmente é bastante importante isso daí, né? E para você, Malu, você falou que ia beber água, vou fazer um parênteses aqui, ó, e ela falou que ela ia beber o copo inteiro de água dela e ela não deu um gole ainda. Aí depois ela vai falar que a gente deixou a garganta falei dela... que eu falo pra caramba também. Então, tá vendo? Você deve ser uma pessoa calma, ou não? Só. Né? Ela tem uma paciência, né? Tem. Que eu fico até com medo dessa psicóloga. paciência. Nossa. Eu fico imaginando ela me dando uma bronca. Eu fico com medo. Não, é real. Eu sou calma. Agora, é lógico que, né? Não abusa, boba. né? Não abusa, né? E falando aqui, como que você acredita que o autoconhecimento, então, pode transformar o comportamento organizacional e fortalecer a liderança, né? Exatamente. Bom, todo trabalho sempre começa com o líder. Né? O líder, ele é o X da questão. Mas espera aí, só o líder? Não. A gente fala sempre bastante de líder aqui. Não. E sempre me vem uma dúvida, Malu. A gente fala pouco do liderado, né? Então, o que eu vejo? Que não sei se é normal, mas a psicologia, o RH, o gente de gestão, sempre tem um olhar muito preocupado com o líder, né? Então, a gente treina líder, a gente olha para o líder, enfim. Mas e o liderado? Olha, tem um livro que se chama Liderança, do Selman. E ele diz assim, no primeiro capítulo quem é o responsável pela liderança? É uma pergunta. Uhum. E aí ele diz, todos. Eu acredito nisso. Veja bem, a gente pega muito o modelo familiar, por exemplo, você tem filhos? Sim. Seus filhos são pequenos? Deixa eu falar. Manda um beijo pra você, Sofia. Um beijo pra você, Alice. Só não... De novo, eu tô mandando beijo pra minha filha. Elas não estão fazendo a corte da câmera aqui, ó. Beijo, Sossô. Beijo, Alice. Papai ama vocês. Isso aí. Então, você tem teus filhos. Quem toma as decisões? Você e sua esposa. Uhum. Por quê? Porque as crianças ainda não têm
condições para isso. A depender da decisão, sim. É isso aí. Exato, né? Eles podem tomar decisões pequenas, Uhum. como escolher o sapatinho que eu quero pôr, tal, mas não, né? A gente pegou esse modelo e levou para a empresa. Então, o líder é o único responsável? Claro que não. Todo mundo que está trabalhando lá é adulto, emancipado, com carteirinha CLT, né, com carteira profissional, e sim, tem responsabilidade. Como não? Senão vira, sabe, uma equipe júnior que não cresce, não se desenvolve, porque está parecendo, principalmente quando o líder tem aquele, eu sou meio paizão, ou então eu sou meio mãezona, tal. Tem um bando de crianças que não se desenvolvem. Então, o Selman, ele fala, todo mundo é responsável. Uhum. Tem que parar com essa coisa de, se não deu certo, a culpa é do líder. Não. A gente sabe que tem sabotagem, sabe que tem uma série de coisas. Se não deu certo, é por conta da equipe. Uhum. O líder, ele estava direcionando, porque ele é que tem as informações que Primeiro, vem ali. que vai ter para poder repassar. Exato. Mas a responsabilidade é de todos, né? Então, eu também falo Mas você não acha que falta isso. treinamento, por exemplo, como ser um bom liderado? É mesmo, né? Você quer que eu te fale outra coisa também? Outro dia eu estava ouvindo uma americana, putz, eu não lembro o nome dela. Ela estava falando, por que tem um monte de treinamentos para liderança feminina, mas não tem para liderança masculina? Exato. Aí o homem vai lá e, no jeito turrão dele de querer fazer as coisas, e aí não vai dar certo. É verdade. Mas é uma boa, olha, gostei da ideia. Mas eu falo porque isso, porque às vezes, assim, é o que eu falo, a gente treina para ser líder. Mas, poxa, o líder é um, o liderado às vezes é 20, 30 embaixo dele. E o líder, se os liderados forem bons, consequentemente o trabalho do líder vai ser melhor e mais fácil. Mesmo que ele não seja tão bom. Mesmo que ele não seja tão bom, Mas exato. Nesse caso, o olhar, né, para mim, por exemplo, vou dar a minha opinião, né, eu acredito que é como se fosse um efeito cascata, então a gente acaba treinando o líder para ele replicar para os liderados. Eu entendo que às vezes você pode até falar, mas que são 30 abaixo deles, ele tem essa responsabilidade, mas às vezes a gente não consegue passar para os 30, né, não tem como parar a empresa inteira para poder dar aquele treinamento para várias pessoas, então é por isso que às vezes a gente tem ali o guarda-chuva que a gente cuida do líder para o líder cuidar dos seus liderados. Então é como se fosse um efeito cascata. Eu também acho. Tem uma pegadinha. Você quer ver? Pela experiência que eu tive de vários anos, por exemplo, fazendo treinamento com gerentes de banco. Uhum. Hoje, a maioria dos líderes não são líderes. Por quê? Porque eles não estão ainda, alguns sim, ok? Eles ainda não estão entendendo que o papel do líder é relacional. Não técnico. O técnico, Acabou. ele vai ter que delegar. A hora que assumiu o papel... Então, eles ficam assim, mas esse trabalho aqui, eu não vou passar para ninguém, porque é muito complexo, tal, vou fazer. Esse aqui também não vou, porque vou fazer. Aí ele pega, centraliza, fica lá horas a fio trabalhando no técnico, mas é o operacional. Uhum. No operacional. E o infeliz não tem tempo para trabalhar o seu liderado. Porque o papel dele é o quê? É gerir aquela equipe. Agora, tem o ponto dessa resistência de entender. Lembra quando eu falei, ele está com o pé? É isso. Né? Ele não assume que ele tem que aprender outras habilidades e tal. Por outro lado, tem empresas que sobrecarregam. Então, realmente, o líder tem uma carga muito grande de responsabilidade que mesmo que ele delegue, ainda fica com dificuldade para ele poder trabalhar a parte que ele deveria trabalhar. E aí tem um problema que acaba, né, surgindo com toda essa situação, que os jovens não querem papel de liderança, tá? Eles não querem, geração Z, não quer, sabe por quê?
Não, eu não quero ser líder, não. Trabalha mais, sai mais tarde da empresa, chega mais cedo. Por quê? Porque eles não sabem fazer uma boa administração do seu tempo, ficam lá no operacional e não dá tempo de trabalhar o relacional, de desenvolver as pessoas, de fazer o feedback construtivo, de acompanhar o desenvolvimento das pessoas que trabalham com ele, que esse seria o maior papel, né? Uhum. E a maior parte ou é uma problemática da empresa, ou é uma problemática da própria pessoa que resiste, né? E aí gera toda essa problemática. E eu trouxe 2 camadinhas, tem mais. Um monte. Né? Bom. Então, nessa linha aí, quais são as principais barreiras que você enxerga quando o RH tenta desenvolver liderança mais humana? Então, quando ele tenta desenvolver, é porque, de fato, as pessoas na qual ele está tentando trazer para líder não tem aquele feeling de ser líder, né? Isso eu já comecei aqui. Eu sou uma pessoa... hoje eu sou líder, né? Ou deveria ser. Não, é sim. Ou deveria ser, né? E eu falo, eu sou um cara muito exato, humano menos. Então eu tenho uma dificuldade muito grande. Para isso eu busco aprendizado constante. Isso aqui para mim é aula, é imersão de conteúdo, né? Por isso que eu pergunto, porque muitas das perguntas são minhas as dúvidas, né? E eu tenho essa dificuldade muito grande de às vezes entender um pouco mais o lado humano. E aquilo que você falou, às vezes eu tô vendo o problema ali, eu foco em resolver o problema operacional técnico e acabo esquecendo um pouco dessa relação humana, de desenvolvimento humano que deveria ter, né? Então, quando o time de RH, o time de gente de gestão olha para isso, né? Qual que é a maior dificuldade que ele tem aqui para poder trabalhar, né? É ajudar, de repente, a escolher a melhor pessoa para ser líder? Como é que desenrola isso para realmente achar quem é o líder? Sim. Tem um livro, eu acabo, né, como professora, a gente traz livros, mas tem um livro que eu gosto muito, e quem é líder eu acho que precisa ler, que é do Rancharan, do Charan, do Drotter e do Noel, que chama Pipeline de Liderança. Não sei se vocês já ouviram. Se não ouviram, super vale a pena. E ele fala muito sobre o que é a transição de técnico para líder. E aí ele fala assim, o que muda quando você passa de um cargo para o outro, né? Essa primeira transição, porque ele faz um trabalho que ele vai até o CEO. Uhum. Mudam as habilidades, porque por mais que você seja treinado antes, a empresa está de olho, vai te preparar, você vai fazer uma mentoria, blá, mas na hora que você vai fazer a coisa é diferente, né? Então, ele fala das habilidades. Então, habilidades de comunicação, várias habilidades que ele coloca lá, resiliência, inteligência emocional e tal. O segundo ponto é a questão do tempo, né? Saber organizar o seu tempo, alinhado com aquilo que você precisa entregar, né? Uhum. Então, ele fala que a maioria não faz uma gestão boa de tempo, porque ele fez uma pesquisa muito grande nos Estados Unidos para esse livro. E a terceira parte, ele fala sobre valores, né? Porque quando eu estou lá no técnico, se eu entrego um negócio bacana, eu vou ser elogiada porque eu entreguei com qualidade e tal. Quando eu sou líder... Eu não ganho elogio. Mas eu não posso... Eu falo isso. Mas eu não posso subir sozinho no pódio, eu tenho que subir junto. Aí a gente deixou de ser eu para ser nós. Né? Já ouvi bastante falar disso. Então... E eu acho que essa é a mudança de chave que muitas vezes as pessoas sentem. E é esse um ponto, né? Porque fica magoado. Aí ele veio assim, ó, quer ver? A maior dificuldade que eu vi lá com esses gerentes, principalmente, não fazem planejamento. Agora, quer ver? Vamos puxar uma história aqui. Legal. Mas como assim, planejamento? Tipo
planejamento parrudo, porque uma coisa é fazer um checklist ali pro dia ou pra semana. Eles não sabem fazer planejamento. Sabe por quê? Culturalmente, nós temos o hábito de fazer planejamento. Eu pergunto na sala de aula. Não, faz tudo em última hora. Brasil. Eu pergunto assim. É só ver a declaração de imposto de renda. Ai, o Berga, todo mundo deixa pro último. Você já tá com os papéis todos separados. O ano já virou. O imposto de renda já tá pronto. É só pegar e fazer. Acabou. Eu pergunto assim na sala de pós-graduação. Pessoal, quem daqui já tem um plano de carreira por escrito? Não, quem tem um plano de carreira? Um ou dois, levanta a mão. Por escrito? Não, aqui. Aí eu falo assim, gente, a mente. Mente. Por isso que é mente. A mente mente, né? E o que acaba acontecendo é que não faz planejamento, vira bombeiro. Vira nada. Bombeiro. Só apaga incêndio. Aí o que acontece? Por isso a dificuldade, mas tem muita quebra de paradigma. E até foco, eu acho, que, né? Porque, Sim. cara, quer ver uma coisa? Escreve um negócio, é bizarro, vai acontecer. É o que eu falo pra todo mundo. Sim. Mas, cara, você não tem um negócio que é mágico. Escreve um negócio que... Digitar não adianta. Não, Tem que ser escreve. Porque aí você vai lendo, né? Escreve que, assim, sem querer, você vai ver que aquilo vai acontecer de uma forma mágica, né? E é muito verdade isso. Você assim. já teve alguém aí bagunceiro que derruba tudo aqui? Não, se eu já contar o que aconteceu aqui, você vai ficar tão à vontade que aí talvez eu vou ficar... Já derrubaram esse copo de água, já vazou, já sujamos tudo a sala. Fica tranquilo aqui, que aqui a gente bagunça mesmo. E um outro ponto também, nessa questão de humanidades, tem muitas pessoas que quando você fala em... Por exemplo, hoje, a NR1. Chegou agora há pouco. Que chegou, que vem assim, olha, agora não é só questão de segurança, agora é questão de saúde mental, né? O pessoal já fica assim, Mais um protocolo para ser seguido. Mais uma encheção de saco. A verdade é essa. E não é. É importante, né? É importante ter um clima bacana, as pessoas sentirem que... Olha, eu tô na faculdade que eu tô, é onde eu fiquei mais tempo trabalhando. Eu tô há 18 anos. Eu não vou falar o nome, pode ficar tranquilo, mas Não, pode falar que a gente não tem merchan, não. Inclusive, se ela quiser ser nossa patrocinadora, fica tranquila. Vai que, né? Vai que dá certo. Eu adoro o clima. Eu gosto de trabalhar. Porque a pior coisa que tem é quando você acorda pela manhã e fala, meu Deus, eu tenho que ir para lá novamente. Eu gosto de ir, eu me sinto fazendo parte, integrada, acolhida, né? Isso é muito importante. Pô, então você tem que falar o nome da empresa, pô. Você tá dando uma puta valorizada na empresa. A gente se mata para conseguir chegar nesse clima e aí você vai ocultar o nome da empresa. FECAP, é top, pô, FECAP. Coisa boa tem que ser falada, eu honestamente. Certamente o time lá de RH, de gestão, deve ralar o dia inteiro para conseguir manter um clima organizacional bom. Então, quando consegue, tem que ser falado e valorizado, com certeza. Porque esse é um ponto muito importante. E você vê, mesmo a NR1 também está gerando muitos problemas, justamente. Quase! Eu falei que já derrubaram, ela já ficou doida para derrubar água também. Deixa eu me garantir aqui. E assim, eu perdi até o... Você tava falando da NR1, água, né? A NR1 também, ela gerou um descontentamento. Que logo também vai... Mas as empresas estão levando a sério a NR1? Vamos falar de verdade agora. Levar. Não, vai ter, mas ainda não estão. Agora. É que deu uma prorrogada, né? Agora. Mas agora é 2026. Aí é para valer. Agora é para valer. E eu sou super favorável, porque é bem por aí mesmo. Quer ver uma outra coisa que tem e que afeta hoje a universidade, as faculdades, mas também vai afetar o mercado, é a questão da inclusão de neurodivergentes. Traduz pra gente aí. Traduz. Porque o que acontece? Nós estamos com um número muito grande de autistas. Pessoas com TEA, TDAH.
dislexia, descalculia. E aí, o que acontece, né? Mas antigamente não tinham Eu ia fazer essa pergunta. Não tinha ou não sabia? Não sabia. Eu acho, Não E as era pessoas falado muito sobre, né? Ou era excluído. Era o doidinho, né? Aquele ali é doidinho, ó. Falou tudo. Eu lembro que eu estudava e na minha sala tinha um garoto, ele era muito grandão, já velho, porque ele era repetente. A gente falava isso mesmo. Ele é doidinho. Gente... eu sou de uma geração raiz, que é o que eu falo. Na minha época, não tinha nada desses negócios. Porque era o gordinho, era a gordinha, era o dentuço, era o doidinho. E cada um com o seu sofrimento, né? Os seus traumas, etc, né? E agora tem um novo decreto também de inclusão para os neurodivergentes, né? Ou neuroatípicos, né? Nós somos neurotípicos. O nosso funcionamento cerebral é normal, né? É o arroz com feijão de todo mundo aí. E o deles funciona de um jeitinho Estamos valendo nada. Eu também. No fundo, nós não estamos valendo nada. A gente é o padrãozão. Né? É o padrão. É o comum. E isso também logo vai gerar aí algumas dificuldades também na empresa. É uma questão de tempo. Né? Chegou para a universidade, a gente já tinha um projeto dentro, por exemplo, na faculdade que eu trabalho, nós já fazemos um trabalho de acompanhamento bastante forte nesse sentido, e agora vai ter aí alguns pequenos, para nós são pequenos ajustes, né? E é uma questão de tempo chegar na empresa para também receber, né, essas pessoas sem desconforto. E, vou falar, eu conversei com uma professora essa semana, acho que foi na terça-feira. Ela está fazendo doutorado, ela é autista, tem TDAH e tem altas habilidades. Caraca. A gente falava, ela já estava lá no Z. E eu e mais uma pessoa, a gente tava, meu Deus, né? Aceleradinho. Inteligente. Caramba. Pra caramba. Falando de sala de aula um pouco, professora, vamos lá. Qual é o papel do professor coach, né? Como que a gente pode aí juntar sala de aula e empresa, né? Como que esses assuntos se conectam para desenvolver pessoa? Tem muita gente hoje em dia que é descrente, né? Não sei se você vê um pouco disso também, mas eu vejo muita gente descrente ao processo acadêmico tradicional, né? Defendendo muito treinamentos mais curtos, imersões mais curtas, né? E meio que defendendo essa questão de fugir da sala de aula acadêmica tradicional, né? Como que você vê isso? Se você enxerga isso como bom ou ruim, acredito que vai olhar pelo lado ruim, mas como que de fato a gente pode conectar a sala de aula tradicional, né, a academia, com essa questão do desenvolvimento das pessoas. Que na minha época, o único jeito, ou talvez o jeito mais comum de se desenvolver era a academia, né? Era a universidade, era a pós-graduação, era mestrado e doutorado para quem quiser seguir uma linha um pouco mais acadêmica. Agora, a gente tem muitas outras possibilidades. Sim. Né? Como que a academia também precisa se desenvolver para melhorar isso? Eu tenho algumas ideias aí sobre essa questão. Eu valorizo muito ainda academia. A formação. Eu acho que ela é importante. Foi muito importante na minha vida. Tem sido muito importante na minha vida, né? E eu tenho acompanhado muitas histórias. Eu tenho muitas histórias fantásticas de alunos. De muita transformação e... sabe, bárbaras. Então, ela faz a diferença, sim. Agora, existe uma questão que muitas pessoas acreditam assim, o cara da Meta, do Facebook, o cara da Apple, eles não fizeram faculdade. Ainda bem que você deu esse exemplo, porque às vezes o cara fala, o Neymar não fez e é milionário. Aí ferrou mais ainda, né? E a gente tá numa era hoje em dia também que fala, de repente vai, né?
assunto polêmico. O blogueiro deixou a faculdade para virar TikToker. Então. Enfim. Se o pessoal não se preocupa de consumir qualquer coisa, tá tudo bem, né? Eu acho que é bem... Porque tem coisas que são inconsumíveis. Mas, vamos pensar. Se você... o Bill Gates também não fez a faculdade completa. Ele fez só algumas disciplinas. Cara, ele já era rico. Mas é que eu penso também... O Steve Jobs também. O Mark também. É que eu acho que esses caras, eles são os famosos doidinhos que a gente comentou há pouco tempo atrás. Mas os doidinhos bem orientados. Então, os doidinhos que souberam usar aquilo que eles tinham de diferente para fazer algo diferente superdotado, e superdotado, melhor, né? Altas habilidades. Altas habilidades, exato. O que eu vejo, e é o que eu converso com as minhas filhas, e o que eu defendo assim, não dá pra gente achar que todo mundo é Bill Gates, né? E não dá pra gente achar que todo mundo é Steve Jobs. Por isso que eu trouxe isso. Então não dá pra pegar dois casos no mundo, né, de 5 bilhões a gente tem hoje no mundo, não sei quantos a gente dá, e fala, não, esses dois exemplos servem para todo mundo, né? Pô, percentualmente os caras é 0,00000 no todo, né? Então, eu também acredito muito ainda na academia, né? Tem um papel fundamental. No papel fundamental. Acho, sim, que a pensar, principalmente desde lá do início, do primeiro ano, né, do fundamental até o final, ainda há espaço para muita melhoria, né, para muita modernização, né, e trazer muito mais coisas, mais da vida presente, né. Eu assim, independente quem acredite ou não, mas essa semana ou semana passada, não sei, minha filha chegou, pá, mas por que eu tenho que saber que o pretérito perfeito é imperfeito? E falei, filha, eu também acredito que isso não é tão importante. Mas aprendendo isso, você vai desenvolver o seu raciocínio, né, a sua inteligência, né, o seu jeito de pensar, e isso vai te ajudar lá na frente. A comunicação. A outras coisas, comunicação, escrita, enfim, né? Mas eu também acredito que talvez, eu não sei, tá, qual é a mágica aí, mas que talvez tenha um jeito novo que a gente poderia aprender de ensinar. Sim, né? sim. Porque assim como a gente estava falando do catolicismo, né? A gente estava aqui antes dos bastidores batendo um papo, é uma tradição que vem há anos e é sempre a mesma coisa. Pô, a escola também, cara. Minha mãe, o que a minha mãe aprendeu na primeira série é praticamente o que eu aprendi, é praticamente o que minha filha aprende hoje. Verdade. Né? Então não cabe aí uma... E tem coisa errada, tá? Tem coisas erradas, porque, por exemplo, eu aprendi que ilha é uma porção de terra rodeada de... com água em toda a volta. Mas não tem na parte de cima. Tá errado. Tem algumas coisas que estão erradas. A gente aprendeu errado. Mas vocês aprenderam igual a mim, né? É uma porção de terra rodeada de... Se eu te falar que hoje... Por todos os lados. Isso daí é coletivo, né? Se eu te falar que hoje nem ensinam mais isso, quase. Minha filha aprendeu meia dúzia de coletivo só. Eu lembro que na minha época tinha que decorar tudo os coletivos lá, senão tomava pau do professor. Não, mas eu acho que tem coisas que são boas e tem coisas que são ruins. Por exemplo, hoje... O jovem, ele pega uma calculadora para somar 22 mais 3. Não, 1 mais 1, né? Às vezes, outro dia... Eu tava no mercado esses dias, só que eu tava no mercadinho do interior. E aí era 20 menos 8, a menina... Sim mesmo. 12. Sim mesmo. Aí o 12 surgiu assim, falei, nossa senhora. Não é chocante isso? O computador não tava lá, perdeu, né? Não, outro dia eu tava trabalhando com uma equipe lá, de jovens, e aí eles fizeram um teste, eles foram falando o resultado, e eu fui colocando na lousa, e aí eu somei, de cabeça, né? Blup, blup, blup. Nossa, professora. Mas, gente, era... Você quer ver um negócio bizarro? É você boba. entrar em qualquer loja. Entra em qualquer loja sem energia elétrica. Lascou. O cara não te vende. Aí eu falo assim, mas cara... Lascou. Como assim? Quer dizer, então
você não funciona se não tiver energia, fica 1 ano sem energia, morreu a empresa. Morreu. Por quê? Porque não tem um computadorzinho danado lá pro cara poder fazer o plim, 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 plim e vender. Mas meu som é na mão aqui que eu te pago e já era, e tá tudo certo. Mas sabe o que você pode falar pra tua menina? Só voltando. Sabe o que é, filha? Tudo que você tá aprendendo tá ativando certas áreas do teu cérebro. E é muito benéfico. Que foi o que mais ou menos eu quis dizer isso. Não, mas será que... Mas eu entendi, né? Às vezes tem esse papel até do pai, da mãe, mas também é como, de repente, é ensinado, né? Porque falam, olha, você tem que decorar ali uma fórmula de Bhaskara, mas será que... traz ali um entendimento. Por que eu tenho que decorar isso? Entendeu? Ou não. Faça. Não, você tem que decorar, né? Traz ali algo... que também eu entendo que dentro da sala de aula, meu irmão também é coordenador, né? Ele é da área educacional. Eu sei o quanto é difícil quando você está na sala de aula, né? Provavelmente seja muito difícil, porque eu não estive, mas enfim. E você lida com muitas crianças, então até você responder aquilo, né? E às vezes o professor também está, enfim, esgotado, mas é bem, bem complexo. Mas eu também concordo que muitas coisas têm que serem mudadas dentro da educação. Então, por exemplo, a gamificação, a FECAP tem trabalhado com muitas coisas super diferentes. E isso é importante. Para gerar uma motivação adicional, diferente. Porque lá também tem colégio. Então, os alunos têm muitos projetos, muitas coisas que são muito mais oportunas e que trazem muitos ensinamentos. Dentro de um projeto, você aprende socialização, você aprende organização, um monte de coisas, né? E hoje a gente tem muito mais ferramentas que ajudam nisso. Muito, muito. Ou até mesmo que a gente estava conversando ali também nos bastidores, né? Essa quebra de paradigma que a gente fala, mas você só tem a teoria e a prática é de uma outra forma. Logo, o que vale mais é a prática, não a teoria. Mas você também tem que saber, né? Então fica o tempo inteiro essa briga, né? Vamos dizer assim. Essa briga, porque é o que eu falo, né? Quantos anos o CRP, Conselho Regional de Psicologia, demorou para aceitar a programação neurolinguística. E a gente estava falando aqui de coach também, né? Você fala a palavra coach já... Hoje todo mundo é coach, cuidado, hein? É uma banalização, eu concordo. Tem muito coach banalizado aí hoje. Eu concordo bastante também com isso, assim como terapeuta. Também. Nós estudamos 5 anos. Aí a pessoa faz um curso de 1 ano de psicanálise, né? Sim, ou outros cursos, ela né? Mas terapeuta, 1 ano. Então, tem algumas coisas que tem que tomar cuidado, né? E são 5. A gente lê muitas ideias, muitos teóricos. Quer dizer... Malu, o que eu mais gosto de fazer é interromper a conversa, porque o tempo passou. Acabou. Né? Eu falo. E é legal isso, porque quando eu tenho que interromper é porque realmente a gente estava ali num debate, numa discussão e que realmente a conversa fluiu. Então, para você que acompanha a gente, eu esqueci de dizer aqui, hoje nós estamos no episódio de número 10 da 2ª temporada do Podtex, né? Então... para deixar registrado aqui e recapitulando um pouco do que a gente conversou, se de repente você foi lá direto no final, né? Igual aquele aluno que gosta de correr o vídeo, né? E vai direto pro final. Eu nunca fiz isso, claro, né? Bom aluno. Eu faço. A gente falou sobre o papel do conhecimento do autoconhecimento das empresas, a gente falou sobre treinamento de desenvolvimento para RH e líderes e liderados, porque aí eu coloquei o liderado no meio aí também. Falamos da educação, o novo papel do professor como coach, né? Como desenvolver ali as pessoas. E, então, queria deixar ali um espaço para a Malu deixar uma mensagem final, né? Sobre essa questão realmente do propósito que você tem, sobre a empatia, né? E sobre a transformação. Aproveita nessa sua mensagem final para deixar suas redes sociais, como que a pessoa pode te encontrar, te conectar. Lembrando que a gente vai deixar aqui também no descritivo do vídeo, né, os meios de comunicação que você pode ali fazer contato com a Malu. E claro, se de repente não conseguir, falando com a gente na TexLab, a gente vai ter aí o maior prazer para poder conectar você junto com ela, tá bom? Obrigado, Malu. Fala aí sua mensagem final. E não posso esquecer, fazendo a vez do Valtinho.
Deixa uma recomendação de um livro para que, de repente, quem estiver assistindo a gente lê aí e o Legal. porquê que deveria ler esse livro. Legal, bacana. Bom, o que eu gostaria de passar mais é a importância do autoconhecimento. E não tenham medo. É simplesmente libertador. Por mais que você encontre algumas coisas, porque de repente a gente acha que está certo em tudo, e quando você começa a olhar para você, você percebe que, poxa, aqui eu distorci o que eu vi, etc. Mas dá uma liberdade, você começa a se sentir muito mais seguro. Eu digo que autoconhecimento é a única coisa que pode trazer segurança e confiança em você mesmo. Então, é um caminho que super vale a pena. Eu acabei não falando, a Camila até falou sobre como me conhecer, eu acho que é uma ferramenta muito boa, é o Enneagrama. Ele fala sobre várias personalidades, ainda não é aceito pela psicologia e tal, mas é uma ferramenta utilizada no mundo inteiro e foi utilizada pelo Henry Ford para montar a Ford. Para poder... Isso, né? Só isso. Né? E, por exemplo, para quem é de RH, é fundamental. Né? É fundamental para quem é de RH. E então eu estou à disposição aí, né? Para achar Malu no Instagram, @Malu... Maria de Lourdes Zamora. É maluzamora.psicóloga. Eu tenho aqui. E no LinkedIn aí procura como Malu Zamora. Qual livro, Malu? Olha, o livro eu não posso dizer outro. Comunicação Não Violenta. Boa. Legal. Do Marshall. E por quê? Porque a gente precisa olhar para nós. Porque a não violência, ela não trata só daquilo que é dito, mas daquilo que acontece dentro de mim. Então, é um baita de um caminho bacana para você começar aí o autoconhecimento. Muito legal. E gratidão aí pela conversa, muito boa. A gente que agradece. Camilinha, obrigado. Tá. Obrigada, Sader, por esse momento. Obrigada pelo aprendizado, Malu. Aprendi bastante hoje e muito bom. Cada conversa aqui é um caminhão de informação que a gente recebe que realmente é muito legal. E eu, sempre que estou aqui na frente, é o que eu falo. O que eu aprendo é monstruoso. Né? O problema é que cada vez eu saio com uma lista de 10 livros, né? Então, vou ter que ler bastante agora em 2026 para dar conta de aprender tudo que esses convidados aqui traz pra gente. Mas legal, Malu. Obrigado mesmo, de coração. Tá? Um bate-papo bem legal. Com certeza, tem muito conteúdo ainda pra gente poder falar a respeito, né? Eu sempre falo, falar do ser humano é infinito, né? A gente pode ficar aqui horas e horas e horas falando, que certamente a gente vai ter muita coisa para falar. Né? E você que acompanhou a gente aí, chegou até o final, né? De novo, não deixa aí de se inscrever no nosso canal para acompanhar quinzenalmente os nossos novos episódios. Clica no sininho se tiver no YouTube para você poder receber o alerta de que um novo episódio foi pro ar, tá bom? De novo, obrigado a vocês, obrigado aí o time aqui da DW que tá sempre nos apoiando aqui na gravação e na edição aqui do nosso conteúdo. Siga a gente e valeu, até mais. Obrigada.